Por favor, senhor presidente, uma salva de palmas para o presidente. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor presidente Nelson Dembo. Senhoras e senhores, distintos representantes de partidos políticos, ilustres membros da sociedade civil, caros convidados nacionais e internacionais. É com elevada honra e profundo sentido de responsabilidade que, em nome do Movimento Todos, declaramos oficialmente aberto o Fórum Internacional de Washington, D.C., sobre o lema "É urgente salvarmos o Estado democrático e de direito em Angola". A realização deste fórum aqui em Washington, D.C., representa mais do que um encontro institucional. É um grito consciente e legítimo diante de uma realidade que não pode continuar a ser ignorada no nosso país. Angola é um país de enormes potencialidades, mas também de profundas contradições. Hoje, milhares de jovens enfrentam o drama do desemprego, vendo os seus sonhos adiados ou destruídos pela falta de oportunidades reais. Muitos deles são forçados a abandonar o país, alimentando um crescente fenômeno de imigração da juventude em busca de dignidade, estabilidade e futuro. Ao mesmo tempo, assistimos com preocupação ao agravamento de problemas sociais básicos. Há famílias que enfrentam diariamente a fome, comunidades inteiras sem acesso digno à educação e à saúde. É uma geração que cresce sem as condições mínimas para desenvolver plenamente o seu potencial. Estes são apenas problemas sociais, são sinais claros de fragilidade estrutural do Estado e da necessidade urgente de reforçar o Estado de Direito. Mas a realidade torna-se ainda mais preocupante quando cidadãos que ousam pensar, criticar ou exigir melhores condições são confrontados com perseguições políticas, com intimidação e restrições às suas liberdades fundamentais. Uma sociedade onde o medo substitui a liberdade não pode ser considerada plenamente democrática. Minhas senhoras e meus senhores, o Estado de Direito não pode existir apenas no papel. Ele deve ser vivido na prática, refletindo na vida das pessoas, garantindo a igualdade, justiça e oportunidades para todos. É por isso que este fórum se realiza não apenas para discutir conceitos, mas para enfrentar realidades, não apenas para denunciar, mas para propor soluções. O Movimento Todos, enquanto entidade promotora, acredita que é possível construir uma Angola diferente. Uma Angola onde o jovem tem oportunidades no seu próprio país, onde nenhuma família passa fome, onde o acesso à educação e à saúde seja um direito efetivo e não um privilégio, onde a liberdade política seja rejeitada sem exceções. Ao longo deste fórum, pretendemos construir um diagnóstico honesto, promover um diálogo inclusivo e apresentar caminhos concretos para a restauração do Estado democrático e de direito em Angola. Dirijo uma palavra de apreço a todos os participantes, cuja presença demonstra um compromisso com o futuro do nosso país. A comunidade internacional, apelamos para que acompanhe com atenção esta realidade e apoie de forma responsável os esforços em prol da democracia e dos direitos humanos. Minhas senhoras e meus senhores, salvar o Estado democrático e de direito em Angola é, acima de tudo, salvar vidas, restaurar esperanças e devolver a dignidade ao nosso povo. Que este fórum seja um ponto de partida
para mudanças reais. Que seja um espaço de verdade, coragem e compromisso, que ele saia, que dele, aliás, saia ações que possam transformar o presente e garantir um futuro melhor para todos os angolanos. Com este espírito, declaro oficialmente aberto o Fórum de Washington. Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer aqui uma breve apresentação. Vamos começar naturalmente dando a passagem a um movimento que é de Cabinda, é de Angola, são angolanos e são cabindeses. Eu penso que o discurso deles é um discurso que deve-se levar em consideração, porque se quisermos, de facto, construir o Estado Democrático de Direito em Angola, ele não pode ser somente uma vontade, uma ilusão. Ele tem que ser uma certeza. E a certeza, ela se preconiza na visão do movimento de todos, de cidadãos esclarecidos no nosso país, com a aceitação do outro, com a aceitação do próximo, com o diálogo, com pontes. Precisamos debater Angola na sua maior profundidade, nos factos históricos e políticos, sem medos, sem ressentimentos e sem complexos, que é a única forma que a gente consegue, de facto, resolver os nossos problemas, que não são poucos, são muitos. O que falta, de facto, para além de vontade, é maturidade. Temos que ter essa capacidade. Os outros povos tiveram problemas complexos, uns piores ou menos relevantes que os nossos, mas tiveram a maturidade de se olhar nos olhos, dentro das nossas tradições, dos conselhos dos mais velhos, da nossa cultura, e com a solidariedade de todos os povos do mundo, eles conseguiram ultrapassar. E eu penso que nós, angolanos, temos esse lado de resolvermos os assuntos que afligem aquele país que tem uma extensão territorial de 1.246.700 km². Queria, para finalizar, recebemos, e está aqui o meu secretário, o senhor Nelson Tintas, muitos ataques, muitas chamadas de atenção, meninos estão a se meter com fogo. E a gente disse, a gente lida-se com fogo, mas vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de saber gerir o espaço do fogo. Estou com isso, passar essa parábola rápida. Não é fácil realizar fóruns em que tem a presença, de facto, daqueles que representam, na sua mais íntima espiritualidade e cultura do povo de Cabinda. Senão, os nossos irmãos da União dos Cabindeses para a Independência vão estar lá. Os nossos irmãos da FLEC vão estar. É preciso ouvirmos. Só ouvirmos vamos conseguir consertar os problemas que nos afligem e que nos separam. Eu penso que há, de facto, um sentimento que é generalizado, e esse sentimento ele se traduz, de facto, na vontade de todos os angolanos. Não importa o credo religioso, não importa o partido que tu acreditas, de facto, mas o que está em causa não é a crença individual, é a coletividade. Porque a fome, quando bate a porta de todos os angolanos. E a base fundamental que cria fome em Angola, a miséria, que desmoraliza as famílias, é o MPLA. Daqui a pouco vamos ter Dr. Filomeno Vieira Lopes, já está a entrar também. Não sei, senhor Tita, a questão do Dr. Filomeno está para... Agradecia só que o Dr. Filomeno vai entrar. Então, se nós analisarmos o discurso, vem de diferentes esferas da sociedade, mas ele tem só um caminho na sua mensagem.
tirar o MPLA do poder. O MPLA tem de sair do poder. O Fórum de Washington, fez embora da forma que está a ser realizado, com imensas dificuldades, mas com uma vontade muito forte e muito firme, estamos a fazer acontecer e devemos agradecer a Deus. Temos pessoas aqui que têm maior experiência na luta, na organização de atividades, e com eles queremos aprender. Estamos abertos. Nós não somos um movimento que se fecha. Somos um movimento que pertence no coração e na vontade, não só de mudança, porque Angola já muda há 50 anos. Quando o MPLA muda o seu governo, tirando um ministro, colocando um novo secretário de Estado, tirando um administrador municipal, seja o que for, está a mudar, mas não é a alternância. Então, o que nós queremos, de facto, é a alternância de poder. Temos uma senhora que veio de muito longe, mas de muito longe mesmo. Só olharem pela cota, a fisionomia, se vão conseguir dar conta. Veio de muito longe, mas, em todo caso, está aqui na sala. Para essa senhora, eu não vou falar o nome agora, uma salva de palmas para ela. Já, Tintas, já temos o Dr. Filomeno preparado? Mais um minutinho, por favor. Yeah. Então, eu dizia, não é mudança, é alternância. É preciso, o documento que nós queremos produzir aqui é um documento claro. Nós não somos a favor de partidos políticos, mas a gente se identifica com partidos políticos que têm os mesmos objetivos que o povo tem: acabar com a miséria, com a fome, com o neocolonialismo e a expulsão do MPLA do nosso país. Não é expulsar, deitá-los fora, tirá-los do poder. Eles precisam sair, porque eles têm o Estado não capturado. O Estado vigente de Angola dos 50 anos foi criado por eles. Ontem, por acaso, recebemos o Cota Chivicut e o mais velho Serafim algumas críticas, que também para nós foram extremamente importantes. Colocaram a bandeira dos Estados Unidos da América, mas não colocaram a bandeira de Angola. Ok, não colocamos a bandeira de Angola porque infelizmente também não tínhamos. E quem assim o tivesse poderia trazer, e até recebemos uma promessa que alguém iria trazer uma bandeira, mas acabou por não trazer. Mas também podemos dizer o seguinte: aquela bandeira não dignifica Angola. É uma bandeira desenhada no ideal ideológico do MPLA. Uma bandeira que tem dois símbolos de duas classes distintas, operária e camponesa, a roda dentada e a katana. Uma significa o camponês e outra significa o operário. Como é possível que temos uma bandeira que tem o operário e o camponês e Angola é um país de miseráveis? Não existe emprego, os níveis de desemprego são alarmantes. Então, aquela bandeira não é uma bandeira que foi discutida com os angolanos, ela foi imposta. Então, para nós não é muito relevante. Há um irmão da Guiné-Bissau, está aqui nessa sala, é uma das figuras proeminentes no ativismo político na Guiné e é um grande panafricanista, trabalha com comunidades africanas espalhadas na Europa, onde ele reside, né? O país não quero citar, mas o continente é europeu, mas tem estado a viajar ao mundo, a fazer ações de beneficência. E ele veio aqui com um propósito no Fórum de Washington, vir assinar, de facto, um acordo com o Movimento Todos, para que o Movimento Todos não seja somente um movimento de Angola, mas vai ser, a partir do momento que a gente assinar esse acordo de cooperação e solidariedade entre povos oprimidos, também um movimento da Guiné-Bissau. E tem mais uma senhora, que é a dona Elizabeth Kaum, que ela vai assinar em nome de Moçambique. Quer dizer que a gente vai sair de Angola para os outros países. Tem o senhor Daniel Kauma, do Uganda, e significa dizer que a luta de Angola contra o MPLA não será só com os povos de Angola, será com todos os povos que estão a vir em ação de solidariedade. O que é que está a acontecer em Angola? Desde que o governo do MPLA começou a aprovar diplomas jurídicos, eles sabiam o que é que eles queriam, porque as eleições, conforme disse aqui o mais velho Florindo Chivicut, de 2022, deixaram um indicativo e uma sinalização. A internet precisa estar na mão do regime do MPLA. Esses diplomas, e eu concordo aí naturalmente com o que a tia chamamos aqui a atenção, extremamente importante. Porque é o único caminho. Eles têm. Eles estão. A tia está a fazer? Ok, muito obrigado. Eles estão a silenciar-nos. Há toda essa necessidade de ter o controle efetivo das liberdades e garantia dos cidadãos. Quando a gente fala liberdade, direitos e garantias, falar é um direito.
é um direito individual, mas ele pode ser um direito também jurídico, quando existe, de facto, aquilo que dizia o grande filósofo francês, né, sobre o contrato social, que nunca existiu em Angola. Então, o MPLA, isso é, tia, os jogos a gente está preparado, ataques dentro, ataques fora, mas o que é que a gente tem que fazer? É continuar.